Nós vamos falar agora sobre o tiro em cobertura, ok? Então, tiro em cobertura, eu tenho situações que eu terei uma janela, eu tenho situações que eu terei uma barreira, como eu poderia também ter portas. Então, nós vamos exemplificar em cada uma das situações como é que funciona o tiro em cobertura. Lembrando que nas competições nível 1, o uso da linha de falta, no que diz respeito à aferição do atleta estar em cobertura ou não, ela é facultativo, ela é recomendada, ok? Então eu posso ter determinadas competições que eu não tenho a linha de falta, que aí vai ser numa análise subjetiva por parte do DSO, mas o regulamento prevê que nessa hipótese só poderá ser marcado a penalidade quando a violação for evidente. Se eu não tenho linha de cobertura, qual é a regra? 100% dos membros inferiores devem estar cobertos e pelo menos 50% dos membros superiores devem estar cobertos. Tendo a adoção da linha de falta, eu não verifico se os membros inferiores ou os membros superiores estão cobertos, não. A linha de falta passa a ser um critério objetivo. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou usando a linha de falta e nessa situação aqui eu não estou ultrapassando o limite. E quando eu estou fazendo o engajamento dos alvos, não há que se verificar se a minha parte inferior do meu corpo ou a parte superior, ela está, no caso, mais do que 50% ou menos do que 50%. Porque nesse caso aqui, ó, quando eu estou disparando, a linha de falta, ela passou a ser um critério objetivo. Então, eu só tenho análise subjetiva quando não se tem o uso da linha de falta. Exemplo aqui da janela, tá? Então, uma outra situação. Então, nesse caso aqui da janela, essa é o primeiro limite da linha de falta, né? Na questão com relação à cobertura, em relação a um determinado alvo, e aqui o segundo limite, ok? Então, neste caso aqui, o tiro em cobertura se dá dessa forma. Qual é um erro que algumas pessoas fazem na construção de pista? Então, por exemplo, eu tenho esse posto aqui de cobertura, ok? Então, eu estou aqui, ó, tem uma proteção em relação àqueles alvos ali na minha frente. O regulamento prevê que tem que ter disparos e movimentos. E algumas vezes a gente se depara com um erro que é o seguinte: o briefing prevê, por exemplo, o atirador veio daqui, ó, e daqui, ó, ele entra aqui direto e ganjando os alvos, ó. Isso daqui é um erro. Por que seria um erro? Porque numa situação real, eu tenho essa cobertura. Então, se eu tenho essa cobertura numa situação real, meu engajamento seria o seguinte: eu iria alvejar os alvos utilizando essa barreira, utilizando essa proteção. Então, quando se coloca disparo em movimentos, eu jamais poderei ter uma situação que eu tinha uma cobertura disponível e eu a abandonei para engajar os alvos de peito aberto.